bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando agora na TV Passo Fundo, no nosso programa, no programa Saúde. Toda semana a gente passa aqui para trazer informações de forma leve para você entender que o mundo é muito pequeno. E o que eu estou falando hoje, agora nesse momento, é uma pitadinha do que eu estava falando com o nosso convidado. Mas antes, eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Porque hoje eu estou com o Dr. Mário Franciosi. Dr. Mário hoje vai falar sobre Novembro Azul. Mas antes da gente entrar nisso, é importante lembrar que este ano o Ministério da Saúde está trazendo um tema bem direto para você, homem. E você, mulher que está escutando, que lembra o marido, lembra o filho, a conscientização deve começar desde jovem. Então, este ano o Ministério traz falando em saúde para o homem, dizendo: homem, saúde é vida. Você deve cuidar de novembro da sua saúde. Então, doutor Mário, hoje a gente vai falar sobre prevenção, quais são as novidades, a importância dessa campanha do Novembro Azul, que traz esse bigode, né? Para os homens lembrarem que eles também têm que se cuidar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lívia. Eu agradeço muito essa oportunidade que a gente tem de poder discutir exatamente sobre as doenças mais prevalentes que acontecem nos homens, numa faixa etária acima dos 50 anos, mas também o Novembro Azul, ele tem um simbolismo da cor, que então está direcionado para os homens, como o mês da prevenção da saúde masculina. Prevenção no que sentido? No sentido da gente poder fazer diagnósticos precoces e orientações de qualidade de vida, de saúde, de alimentação, de exercícios, e também fazer a prevenção ou o diagnóstico precoce das doenças que acometem os homens numa faixa a nível de 40, 50 anos ou mais, mas especialmente na prevenção. A gente é médico para tratar dentro de uma especialidade das doenças, mas o que a gente precisa saber é que a saúde a gente cuida desde os primeiros anos de vida. Essa talvez seja a mensagem mais importante que a gente tem que levar para os nossos homens. As mulheres há muito já têm essa preocupação e há muito elas têm um retorno diretamente em qualidade de vida e em longevidade. Se nós pegarmos as nações mais desenvolvidas e o Rio Grande do Sul, por exemplo, que está muito perto desses meios de vida, alimentação, as mulheres vivem, em média, 8 anos mais do que os homens e provavelmente seja porque elas se cuidam mais, mas também por estar mais preocupado com a sua saúde. E, infelizmente, doutor, falando em câncer de próstata, os homens só lembram quando eles sentem alguma coisa, não é? Ainda tá assim? E o tabu, hein? Eu gostaria que o senhor falasse, ainda tem o tabu. Então, assim, para nós, digamos assim, contextualizar esse termo, que é importante, é o câncer de próstata, Novembro Azul, Sociedade Brasileira de Urologia. Nós temos a expectativa desse ano de 2022 de nós termos diagnosticados no Brasil ao redor de 65 mil casos de câncer de próstata novos em 2022. Isso é dado do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é o instituto que tem as estatísticas mais adequadas no Brasil. E também teremos, infelizmente, 16 mil pacientes que vão falecer pelo câncer de próstata em 2022. O que a gente sabe? A gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental em relação
a ter um diagnóstico precoce, ter um estadiamento numa fase inicial e aí instituir um tratamento com uma chance de cura desses pacientes ao redor de 90% dos casos. Eu acho importante a gente sempre lembrar que é muito debatido que a gente tem que cuidar das empresas, que a gente tem que cuidar do público interno, tem que prestar atenção, né, na base, e a gente esquece logo do lar, que é o mais importante. E a cultura organizacional é sempre muito difícil de mudar numa empresa. Então, se você olhar para a sua casa agora, você homem que é geralmente quem mantém mais o lar ainda, mas as mulheres hoje estão junto, precisam melhorar a organização da sua saúde e da sua família. O que o senhor falou antes é que desde jovem você deve pensar. Então, isso começa ali na organização familiar, em pensar na saúde, não só a mulher. Então, tem o tabu, tem essa questão dos homens não olharem para eles, deixarem para depois. E o senhor já trouxe agora dados mostrando que o número, infelizmente, crescente, e com esses dados que são irrefutáveis. Como é que o senhor vê essa mudança organizacional no lar, de pensar mais na saúde do homem, não só dos filhos? Que a gente pensa, a mulher também pensa primeiro nos filhos, mas pensa nela, olha para o marido, mostra que ele está doente, mas ele não enxerga. Ele diz que ele não está, que toma uma aspirina e continua o trabalho. Como é que o senhor vê essa mudança? A gente tem que fazer através desse momento aqui de conversa, não é? Exatamente isso. Se nós pegarmos nos últimos 20 anos para cá, isso melhorou muito. Porque numa fase inicial, quem marcava a consulta de revisão da próstata eram sempre as esposas, as namoradas, as companheiras. Esta era a preocupação. Nos últimos 20 anos, e muito provavelmente por essas campanhas, isso tem mudado. Mudou muito e mudou para melhor. Não tenha dúvida disso, né? O que a gente sabe é que o câncer de próstata, numa fase inicial, ele não dá nenhum sintoma. Por quê? Porque a próstata, ela é dividida em 2 segmentos, basicamente. É a próstata normal e a próstata de crescimento benigno, que está na parte central da próstata, que chama hiperplasia benigna prostática. Essa é que dá os sintomas urinários, jato fino, jato fraco, urinar mal, urinar em várias vezes, urinar muitas vezes durante a noite, certa urgência para sair correndo para fazer xixi. A maioria das vezes é por crescimento benigno, não é pelo tumor. E o tumor muitas vezes está associado. Então, quando o paciente procura por esses sintomas, o urologista que vai examinar, ele faz esse discernimento do que é pelo crescimento benigno e o que pode ser pelo tumor. E o toque retal, aí entra a parte do preconceito. O toque retal é fundamental que se faça, porque ele faz parte do exame físico. Os homens com mais de 50 anos que vier fazer a sua revisão, é fundamental. Por quê? Porque talvez de 20% a 25% dos homens que têm câncer de próstata, que tem o seu PSA, que é um exame de sangue normal, pode ter o toque retal alterado. E a gente deixar de fazer esse diagnóstico talvez em 1/3 dos pacientes. Tem muito o que conversar com o Dr. Mário. A gente volta daqui um pouquinho após os nossos comerciais. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
Voltamos aqui na TV Passo Fundo com o seu programa Saúde. Hoje a gente está falando sobre Novembro Azul, para os homens se cuidarem de novembro a novembro. E o papo está muito bom com o Dr. Mário Franciosi, que está trazendo uma conversa de homem para homem e também direto às mulheres que cuidam sempre da família. São as cuidadoras. São as cuidadoras. Como é que é a chegada no seu consultório, no hospital, para esses cuidados com a próstata? Como é que o homem chega lá? Conta pra gente, doutor. Ledir, assim, então, como eu vinha falando antes, hoje está mais fácil, está mais dinâmica essa abordagem. Então, assim, hoje ficou bem mais fácil. A maioria dos homens que vêm fazer a sua revisão vem acompanhado da esposa. Mesmo que ela não participe diretamente da consulta, ela fica sempre perto e sempre lembrando algumas coisas que, porventura, tenho esquecido. Eu achei que era só eu que era assim. Não, mas isso é uma constante. Que bom que seja assim. Sim. Mas o que é importante? É importante quando o paciente vem ao consultório, que a gente possa, primeiro, acolhê-lo, receber no consultório. De preferência, cumprimentando, dando a mão. Mesmo durante a pandemia, que teve uma certa dificuldade, mas sempre isso é uma maneira do urologista recebê-lo, que diz assim, quebrando aquele gelo da consulta. Então, o fato de cumprimentar, de acolher o paciente, é fundamental em relação a isso. E então, a partir daí, se começa a conversar sobre a sua saúde, de um modo geral, né? O urologista hoje, ele é o médico que tem que fazer outros diagnósticos das doenças mais prevalentes nos pacientes que ele está vendo. Não só dentro da urologia, mas algumas vezes hipertensão arterial, obesidade, colesterolemia, diabetes e também abordar essa parte das queixas ou não urológicas. Então, essa conversa é de fundamental importância e não pode se ter pressa para se colher essa história. Porque muitas vezes, na própria história, a gente já tira grande parte da orientação em termos de diagnóstico. Uma vez completado, essa se chama de história da doença atual desses pacientes e doenças pregressas, a gente passa para o exame físico, que é um exame físico completo, que se examina o paciente como um todo, e aí se centra na parte genital, que é o nosso foco, basicamente, né? Que é examinar o paciente como um todo, mas especificamente na genitália, né? Pênis, testículo, região inguinal, e o toque retal, que faz parte do exame físico dos pacientes quando a gente examina homens acima de 50 anos. Por quê? O que é importante? Porque a gente já falou em relação que muitas vezes eles são assintomáticos. Uma vez feito história e exame físico, a gente já tem uma hipótese diagnóstica do que pode estar ocorrendo nos pacientes que têm sintomatologia ou naqueles que não têm. O próximo passo é exames complementares. Então, para o câncer de próstata, antígeno próstata específico. Ele é próstata específico, ele não é câncer específico. Então, qualquer alteração da próstata, crescimento, inflamação, infecção ou câncer de próstata, ele vai dar alterado. Mas aí cabe o especialista fazer essa estratificação e o diagnóstico. Mas junto, já que ele vai tirar sangue, é importante que se faça uma abordagem global disso aí. Hemograma, creatinina, glicose, colesterol, avaliação da tireoide como um todo. E também, na primeira consulta, é importante você ter uma ecografia, que é um exame de imagem do abdômen e próstata via abdominal. E, doutor, a gente falou antes sobre idades, falou no geral de faixa etária, agora o senhor falou em 50 anos. O exame deveria começar a partir de quando? A importância é assim, naqueles pacientes que a gente já sabe que tem uma história familiar, avô, pai, tios e irmãos que tiveram câncer de próstata, eles têm um risco relativo 2 vezes mais frequente de desenvolver câncer de próstata durante a sua vida.
Se nós tivermos mais do que um membro, 2 membros da família com câncer de próstata, isso passará para 5, 6 risco relativo mais frequente. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem que fazer digamos assim, as revisões mais frequentes. E o que a gente sabe? Além disso, a raça negra tem uma incidência maior de câncer de próstata. Nossa. Então, os pacientes que têm história familiar, assim como o câncer de mama, do câncer de próstata e da raça negra, deveriam começar a fazer recomendação da Sociedade Americana de Urologia e referendada pela Sociedade Brasileira a partir dos 45 anos, mesmo que sejam assintomáticos, toque retal e PSA. Os outros homens poderiam ser a partir dos 50 anos se eles não tiverem nenhum sintomas. O que se sabe mais recentemente? Que as pessoas com obesidade, sobrepeso, obesidade, né, circunferência abdominal aumentada, deposição de gorduras intraabdominal. Que as pessoas sempre acham que é só cardíaco, né? Exatamente isso. A doença cardíaca ela é mais prevalente, o AVC é mais prevalente, mas o câncer da próstata também acha um ambiente melhor e quase sempre tem uma tendência maior de ter tumor de próstata e câncer mais agressivo. Porque a agressividade a gente vê pela idade, pelo tipo de célula, que é uma classificação chamada de Gleason, tá? Que vai de 6 a 10. Quanto mais alta essa classificação, mais agressivo é a doença. E exames de imagem, para ver se esse tumor só está localizado na próstata ou ele tem raiz ou invasão em outras estruturas. Isso a gente sabe pelo exame físico, pelo PSA e pelo exame de imagem, que pode ser ultrassom, tomografia, cintilografia óssea e agora PET-CT do PMSA, que é um exame mais novo em função disso. Mas eu quero deixar claro que os pacientes que têm suspeitas de tumor de próstata, eles vão fazer uma biópsia de próstata, colher o material que vai ser remetido para a patologia e de lá é que vai vir o seu diagnóstico. Aí nós sabemos se é um crescimento benigno, se é uma infecção ou se é um câncer. E depois vamos estadiar para nós ver qual é o melhor tratamento. Voltamos já com outra pauta dentro do Novembro Azul. Fica aí, volta comigo. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
Queridos, hoje é Novembro Azul, a pauta mais bem esmiuçada. Para você que está chegando agora, você pode procurar esse programa depois nas nossas plataformas. Estou aqui com o doutor Mário Franciosi, o papo está muito bom, porque o que a gente quer é prevenir, né, doutor? Exatamente. Sempre foi aquela frase antiga do prevenir é melhor que remediar. É certeiro. O que tem de novidade de tratamentos? Agora, para você que está aqui ó, com a gente, não arreda da poltrona, porque o doutor vai dar essas dicas. Então, olha aqui, na realidade, o impacto, às vezes, que o paciente sente na hora que a gente dá o diagnóstico é sempre previsível ou não. Então, a gente vai explicando para o paciente o que é um tumor de próstata, como é que ele é classificado, estadiado e quais são os tipos de tratamento que se pode ter. Então, nos tumores numa fase inicial e de baixo grau, às vezes a gente pode até não tratá-los, só fazer o que se chama de vigilância ativa, e acompanhando e avaliando pelo PSA e pelo toque retal a cada 6 meses ou de ano em ano. E não tratar. 50% desses pacientes, ao longo dos anos, poderão necessitar de algum tratamento. Naqueles casos que são um tumor de crescimento médio ou de médio risco, então, a cirurgia de próstata, que chama prostatectomia radical, é a melhor terapêutica, com chance de cura ao redor de 90% dos casos, que pode ser a cirurgia convencional, que chama prostatectomia radical, pode ser a cirurgia laparoscópica ou, mais recentemente, agora e mais moderna, minimamente invasiva, cirurgia robótica. Todas têm o intuito de cura desses pacientes com risco intermediário. O Gleason 8, 9 e 10 são tumores mais agressivos, que provavelmente vão necessitar de um tratamento cirúrgico, mas vão necessitar também de uma complementação com radioterapia ou com tratamento hormonal ou, mais recentemente agora, quimioterapia. Tem novas drogas que têm com o intuito do quê? De diminuir a evolução dessa neoplasia, e mesmo com tumores mais agressivos e um diagnóstico, digamos assim, não tão precoce, tem uma sobrevida muito longa. Isso tem melhorado muito para os pacientes viver mais e viver muito melhor, com qualidade de vida, apesar da sua doença. E uma pergunta de mãe aqui. Os nossos filhos, qual é o especialista que temos que buscar? Como buscar? Ensina para nós. Porque a gente pensa assim, as mulheres vão para ginecologista e os meninos? Então, olha aqui, ó. Os meninos, numa fase inicial, é o pediatra que vê. Sim. Terminando a parte do pediatra, ao redor de 14 anos, 15 anos, a maioria das vezes os ebiatras que fazem essa transição aí, que é o desenvolvimento da puberdade. Mas também já poderia ser o urologista. E a partir dos 18, 19 anos, então, como as mulheres sempre estão preocupadas com a sua saúde e fazem a sua revisão com o seu ginecologista, os meninos poderiam fazer exatamente igual, uma vez por ano, revisão com o pediatra, depois ebiatra e depois o urologista. Mas se preferirem, a partir dos 14, 15 anos, o urologista tem todas as condições de diagnosticar, acompanhar a sua evolução, porque é uma transformação da genitália, em termos das doenças mais prevalentes e, inclusive, as DST, que eu acho que é importantíssimo ter essas informações. E essa informação tem que vir do médico, as meninas do ginecologista e dos meninos do urologista. Doutor, uma mensagem final sobre Novembro Azul e o que a gente não pode deixar de falar. Lívia, a mensagem é o seguinte: o Novembro Azul é um tempo de 30 dias da cor azul, que é para fazer um chamamento para os homens da preocupação com a sua saúde, mesmo não tendo nenhum sintoma. Mas o principal objetivo é que os homens cuidem sempre da sua saúde, não só quando tem algum problema. E se nós prevenirmos os riscos que nós temos bons hábitos de vida, boa alimentação, boa atividade física, não fumar, ou beber socialmente, ou não beber, nós podemos ter uma qualidade de vida
muito melhor e muito mais longa. O que a gente quer é que as próximas gerações tenham uma perspectiva de viver 100 anos ou mais com qualidade de vida. Essa é a mensagem do Novembro Azul. Homens, cuidem da sua saúde. Não deixem ela estragar, vamos deixar entre parênteses isso aí. E a prevenção é dada por esses hábitos aí. Vamos agradecer a belíssima presença e todas essas informações, já convidando o senhor para vir voltar aqui a nos ver e trazer tantas informações sempre muito novas, né? Isso que é importante. Lívia, sempre é um prazer a gente poder participar de programas que possam levar uma mensagem de orientação e de esclarecimento para a nossa população. Nós precisamos viver muito bem e viver melhor. Esse é o porquê do programa Saúde na TV Passo Fundo. Agradecemos os nossos amados patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Aguardamos você na próxima semana. Até mais!